todos. Primeiramente, a gente quer novamente agradecer a oferta que cada um, né, aqueles que colaboraram com o asilo, até agora, a gente agradece muito pelas fraldas que a gente leva no asilo, mas em nome de todos. E lembrando que a gente continua com essa campanha. E quem está colaborando, o Hamilton está recebendo. Então, até o dia 10, a gente já leva outra vez as fraldas lá no asilo. E está sendo muito receptiva, necessária, e todos nós, né, queremos colaborar de alguma forma. Então, gente, está aí feito o pedido de novo, para que a gente possa continuar, tá bom? Então, provavelmente, na quarta-feira, a gente já vai estar levando. Então, quem puder passar o dinheiro já para o Hamilton, a gente agradece muito, tá bom? E hoje nós temos a lição 13 deste livro, com 5 pães e 2 peixes. Depois da queda. Diz assim: depois da queda, o que mais interessa... Pode chegar. Boa noite, sejam bem-vindos. Depois da queda, o que mais interessa é a prontidão com que te disponhas a levantar. Porque, para os que permanecem no chão, entre lágrimas e queixas, o mais leve tropeço pode significar desastre de consequências imprevisíveis. Então, depois da queda, todos nós já caímos em nossas vidas, né? Quantas vezes nós já caímos e continuamos caindo? Muitas vezes a gente cai, levanta e nem percebe que se levantou. A coisa faz tanto tempo que você fala, nossa, será que eu passei por isso? Eu caí mesmo nessa? E hoje eu estou aqui de pé? Então, isso é uma coisa que tem que ser feito mesmo, cada um de nós. Caímos por diversos motivos. Quanta coisa que nos acontece desde quando nós reencarnamos, desde o primeiro dia. Sempre está acontecendo alguma coisa e que a gente tem essa obrigação, como diz aqui, de se levantar, sim. Então, seja qual foi o motivo, não importa qual foi o motivo de nos encontrarmos aí caídos. Muitas vezes nós ficamos tristes, nós ficamos desanimados com alguma situação, são muitas desilusões que nós enfrentamos, e nos desanimamos mesmo, perdemos até a fé, né? Quantas vezes a gente fala, eu não acredito em Deus, eu não acredito em Jesus, e vai caminhando e continua. Muitas vezes a gente fala assim, eu não acredito, mas deixa cair de novo, cai mais um pouquinho para ver. Você vai até o fundo do poço, mas só que é preciso levantar, é preciso ter fé sim, é preciso reanimar. E a gente encontra essa reanimação aí através do quê? Do Evangelho de Jesus, né? E Jesus, ele está pronto para nos ajudar. Ele está pronto para nos dar as suas mãos para que prossigamos, né, na nossa caminhada. E nós precisamos pensar assim, bom, gente, o tempo passa, eu estou aqui passando por isso, daqui a pouco eu vou desencarnar e eu vou continuar lamentando, queixando sobre isso, sobre aquilo, e vai virar alguma coisa? Não, não vai virar nada, vai ficar pior ainda. Porque quando a gente desencarna,
tudo continua. A gente não vai ser colocado uma barreira na nossa vida, no nosso prosseguimento aí espiritual, né? Então nós precisamos despertar agora, nesse momento que nós estamos, neste instante. Tem um livro do Chico Xavier que fala assim, tinha feito uma anotaçãozinha aqui, ele diz assim: somente Jesus teve pernas suficientemente fortes para não cair moralmente. As nossas pernas, ainda ele diz, são fracas, mas que as quedas visam esse fortalecimento. Então, é necessário que nós caiamos, sim. É necessário muito mais que levantemos, que não fiquemos no colchão, né? Que não fiquemos sobre o leito da nossa existência. Que procuremos este Jesus, que procuremos esse despertamento e que possamos prosseguir. Por quê? Porque Jesus está realmente com as suas mãos estendidas para todos nós que precisamos dele, e isso ele está nos convidando a cada momento da nossa jornada. Certo? Então, é essa a lição de depois da queda. Vamos então agora com os nossos pensamentos elevados a Jesus, visualizar a sua figura tão bela que neste momento está entre nós. Senhor Jesus, te agradecemos pela oportunidade deste instante e queremos, Senhor, aprender sempre mais sobre a sua doutrina, sobre o seu evangelho, e ajude-nos para que as nossas mentes possam amealhar esses recursos que com certeza o nosso companheiro traz para todos nós. Obrigada, Jesus, por tudo. Assim seja. Obrigado, oração. Almas queridas, Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Senhor e Mestre, e a espiritualidade superior, a todos nos envolva, a todos nos abençoe. Minha ausência física a semana passada deveu-se a compromisso doutrinário assumido à distância. Mas hoje estamos aqui e pretendemos estar nas próximas quintas-feiras. Meu próximo compromisso doutrinário mais distante, somente no final de julho. Até lá, permanecemos aqui no nosso circuito. Problemas, dificuldades, lutas, todos temos, sem exceção. Isto eu aprendi há muito tempo e confesso, foi uma descoberta muito importante. Numa tarde, no fórum, uma pessoa adentrou ao gabinete, pedi a ela que se sentasse, ela se sentou, e eu lhe perguntei: qual é o seu problema?
E somente naquela tarde, depois de muitos anos, eu me dei conta de que aquela pergunta eu a formulava sempre para todas as pessoas que ingressavam no gabinete. E não poucas vezes as pessoas iam até mim, levando uma aflição que era também a minha. E eu me via orientando, aconselhando, falando para a pessoa exatamente o que eu necessitava ouvir. E constatava, feliz e agradecido, o esforço da espiritualidade para conduzir aquela pessoa até ao gabinete, para que eu pensasse não somente na solução da problemática dela, como também na solução da minha problemática. Nesta noite, o tema que André Luiz nos apresenta tem por título Inquietação. E André Luiz, para falar da inquietação, nos recorda algumas aflições que podem ser minhas, podem ser suas, podem ser nossas. É claro que o nosso benfeitor André Luiz não teve a pretensão de esgotar o rol das dificuldades humanas. É, portanto, uma lista exemplificativa e não terminativa. As aflições lembradas pelo querido amigo e benfeitor André Luiz são estas: alguma enfermidade orgânica, alguma ocorrência desagradável, e são tantas, algum erro que tenhamos cometido. A Iracema, inclusive, nos trouxe uma breve e oportuna página sobre este tema. Se o erro foi de outra pessoa e não o nosso, causando-nos também esta ou aquela dificuldade, falência em algum empreendimento, alguns objetivos ainda não alcançados, gerando frustração, decepção e outros estados mais, críticas não merecidas que nos tenham endereçado, a velhice no corpo pode ser para alguns motivo de inquietação. Que fazer diante destas dificuldades elencadas por André Luiz e outras tantas que nós
poderíamos aqui também enumerar, enunciar perdas, mágoas, aborrecimentos, prejuízos diversos, dificuldades no ambiente de trabalho, lutas na intimidade doméstica, que pode estender-se para com a parentela, dificuldades com a vizinhança, enfim, o rol é infindável. Os pensamentos e os sentimentos são formados de pares contrários. 2, 3 exemplos: tristeza, alegria, desespero, esperança, mágoa, perdão. E também poderíamos trazer um rol infindável de pensamentos e sentimentos contrários. Sempre seremos, como somos, livres para escolhermos as atitudes que queremos. Ninguém no mundo tem a capacidade, o poder de penetrar em nossa mente, em nosso coração, como órgão, símbolo do amor, e nos obrigar a pensar assim ou assado, a sentir de um modo ou de outro. Guardamos sempre liberdade de escolha. Até aqui, falo da humanidade e não de nós que nos encontramos aqui neste estudo. A humanidade, em sua expressiva maioria, tem escolhido pensamentos e sentimentos negativos. A prova disto são as condições sociais, econômicas, culturais, morais, éticas e espirituais que a humanidade enfrenta. Temos no planeta, para citar alguns dados estatísticos, quase 1 bilhão de deprimidos. O deprimido é alguém que vem há anos ou há reencarnações fazendo escolhas mentais inadequadas. Assim, o estressado crônico, o ansioso crônico, são pessoas que chegam a esta condição graças às suas escolhas. E por que escolhemos de maneira inadequada? Isto se dá em virtude de múltiplos fatores. A nossa imaturidade concorre para escolhas inadequadas. A nossa inexperiência, quando nos deixamos dominar por sentimentos negativos como o egoísmo,
o orgulho, a vaidade, a presunção, a arrogância, a soberba, a precipitação e etc. E terminamos por fazer escolhas que nos infelicitam. André Luiz, na página que trago para nós hoje, para cada situação, propõe pelo menos uma atitude positiva. Porque não basta a nenhuma exposição de caráter evangélico, de caráter filosófico, apontar o erro. Não bastaria nesta noite aqui eu lembrar as aflições humanas, sem oferecer alguma sugestão positiva. O Evangelho é, para nós, aquele repositório inesgotável de sugestões positivas e saudáveis. Bom seria se a cada aflição, antes de adotarmos uma atitude inadequada, uma fala inadequada, aprendêssemos, nos condicionássemos a consultar antes o Evangelho. Digamos que alguém se descubra, se perceba colérico. Muito bem. Antes de se entregar a uma reação colérica, que tal consultar o Evangelho? Que me diz o Evangelho em relação à minha cólera? Digamos que o problema não seja cólera, seja mágoa, ou ódio, ou desejo de vingança, ou qualquer outro estado negativo. O que me sugere o Evangelho? Ainda vamos avançar nesta direção, buscando habituar-nos, condicionar-nos à consulta ao Evangelho, aprendendo assim a prevenir situações que podem ser perfeitamente evitáveis em nossa vida. Diz André Luiz, no primeiro parágrafo da mensagem, se a inquietação passou a dominar-lhe o caminho, pense nela como sendo um parasito a corroer-lhe a vida e trate de arrancá-la em seu próprio favor. Me permitam repetir a leitura que merecerá alguns comentários. Se a inquietação passou a dominar-lhe o caminho, pense nela como sendo um parasito a corroer-lhe a vida e trate de arrancá-la em seu próprio favor. O que é inquietação? Para estudar o tema, precisamos entender o sentido da palavra inquietação. Inquietação é falta de quietação, é não estar quieto,
é falta de sossego, é falta de tranquilidade, é falta de serenidade. Toda vez que estivermos agitados, nervosos, tensos, estaremos necessariamente inquietos. Sejamos honestos em nossos estudos. Inquietações eu tenho, tu tens, ele tem. Direi honestamente que é impossível passar pela terra sem experimentar esta ou aquela inquietação, por este ou por aquele motivo. André Luiz compreende as nossas limitações e não propôs na sua mensagem que nunca tenhamos inquietação. O que ele pede é que evitemos aquela inquietação que se torne um traço do nosso caráter, aquela inquietação que termina por permear meus pensamentos, meus sentimentos, o dia inteiro, todos os dias, a semana toda, a vida toda. Por isso diz ele, se a inquietação passou a dominar-lhe o caminho. Uma coisa é eu estar inquieto por alguma situação esporádica, eventual, passageira. Outra coisa é essa inquietação ser uma característica dominante do meu caráter, da minha alma, do meu comportamento, tornando assim um vício, um hábito nocivo, algo que domina meu pensamento, domina o meu falar, o meu sentir, o meu viver. Há muita diferença entre uma inquietação eventual e uma inquietação crônica, como também há, para citar uma outra situação, há muita diferença entre uma tristeza comum e uma depressão. Tristezas comuns, todos as temos. E em algumas situações, a tristeza não só não é um mal, como é um bem, na medida em que ajuda a pessoa a um certo recolhimento, a uma viagem para dentro de si, a uma reflexão, a uma meditação. Seria patológico alguém, por exemplo, diante do féretro de um ente querido, apresentar-se sorridente, feliz, gargalhando, como o caso daquela mulher que, com a desencarnação do marido, sentiu-se tão aliviada com a morte do companheiro, que permaneceu o tempo todo no quarto, rindo de felicidade, e dizia para as amigas que iam vê-la no quarto: eu não posso aparecer lá na sala do funeral, porque vão pensar até que fui eu que matei o fulano, de tão satisfeita que eu estou com a morte dele. Não é uma situação normal. Então sejamos humildes, sinceros e honestos. Lá, de vez em quando, por algum motivo, experimentaremos sim inquietação. E nem digo isso para justificar as minhas inquietações. Por conhecer
às aflições humanas, por conviver com elas há pelo menos 40 anos, sei, por experiência pessoal e por observação das criaturas, que nem sempre guardaremos absoluta serenidade ante certos acontecimentos. Mas cuidado para que isto não se cronifique, tornando-se um traço inalterável do nosso comportamento. E ele diz: pense nessa inquietação como sendo um parasito. O que é um parasito? Um organismo nocivo dentro de nós. No mais recente livro do Dr. Inácio Ferreira, psicografado pelo Bacelli, Almas do Mundo, um livro interessante cuja leitura, estudo nós estamos recomendando, ali alguém diz que nós temos mais ou menos 3 quilos de bactérias no nosso corpo. E estas bactérias, a qualquer momento, poderão gerar algum problema. A depender da ambiência orgânica dos acontecimentos, certos parasitos, certas bactérias, certos vírus podem proliferar. E algumas enfermidades que jaziam em latência, aguardando o clima propício, poderão desabrochar. Que fazemos com o espinho na mão, no pé, em qualquer parte? Temos pressa em retirar este espinho. Que fazemos com alguma coisa que nos esteja incomodando organicamente? Sem tardança, valemo-nos de analgésicos, de comprimidos à nossa disposição, até sem prescrição médica às vezes, para, com a presteza possível, eliminar algum mal-estar. Uma dor de cabeça, um problema no estômago, uma dor generalizada. Não há criatura normal que, estando com algum incômodo, com alguma dor, tenha prazer nisto e nada faça para eliminar aquele mal-estar. André Luiz nos pede o mesmo empenho em relação a este parasito que ele chama de inquietação. Não é bom, não é saudável, não é prudente que esta inquietação perdure. Da mesma maneira como nos empenhamos para eliminar os sintomas orgânicos, os males orgânicos, que nos empenhemos também para eliminar os problemas emocionais inquietadores, infelicitadores, afligentes. Diz ele, parasita a corroer-lhe a vida. A inquietação está muito associada à ansiedade. A inquietação está intimamente associada ao estresse. E nós temos mais de 1 bilhão de criaturas humanas encarnadas padecendo de estresse e ansiedade crônicos. E segundo os pesquisadores do tema estresse, o estresse é a doença que mais mata no mundo. Por detrás de muitas doenças orgânicas, nós encontramos o estresse físico ou o estresse emocional, espiritual, determinando este estado de coisas.
Então, se não cuidamos de uma célula cancerígena, esta célula poderá chegar no estágio de uma metástase. Se não cuidamos de uma pequena inquietação, ela pode ganhar proporções alarmantes, gerar problemas ainda maiores, trazendo consequências de difícil erradicação. Agora, seguindo, qual é a nossa dificuldade? Enfermidade no corpo? Que fazer? Não é, diz André Luiz, com o fogo da aflição que você colaborará na própria cura, e sim encarando-a com aceitação e tratamento para afastá-la. Aceitação e tratamento. Não só aceitar a doença, também não só tratar a doença. Somente aceitar a doença pode levar o padecente a uma falsa resignação, a uma acomodação, a uma atitude de omissão, de negligência quanto aos cuidados orgânicos que ele deve adotar para debelar a enfermidade. Mas também não só tratar. O que muitos fazem, tratam a enfermidade, mas tratam do ponto de vista médico, do ponto de vista da medicação, sem agregarem atitudes espirituais que possam ajudar. Quantos vão ao médico revoltados? Quantos vão ao médico queixando-se? Quantos vão ao médico desesperados? Quantos vão ao médico pessimistas? Quantos vão ao médico julgando-se o mais infeliz, o mais desgraçado? Quantos vão ao médico com o pensamento de que Deus lhe esqueceu, que não o ama? E quantos poderiam ir ao médico otimista, confiantes, serenos, corajosos, agradecidos, em atitude de oração, em fé, em trabalho em favor do próximo. Ser pessimista ou otimista diante da enfermidade ou essas atitudes depende de cada enfermo. Ainda ontem, no nosso estudo das 14 horas, todos que puderem estão convidados, às 14 horas, às quartas-feiras. No Recanto Clara e Francisco temos o nosso estudo, não é aqui, é no outro espaço. Tivemos uma pessoa que nos contou uma experiência. Foi no posto de saúde, estava lá com várias pessoas, o médico que iria atender a todos passou, por qualquer circunstância, não olhou para os pacientes que estavam ali do lado de fora, no corredor, não deu bom dia para ninguém. E quando chegou a vez do paciente que estava aqui conosco ontem, o médico, agora no gabinete, gentilmente estendeu-lhe a mão e o paciente recusou-se a dar a mão para o médico. E o médico estranhou o comportamento dele e disse:
mas o senhor não é dado a cumprimentar as pessoas, estou te estendendo a mão. E o paciente disse: o senhor entrou, não olhou para ninguém, não deu bom dia, então agora eu também me recuso a pegar na sua mão. Então vejam vocês, o sentimento, não estamos criticando, estamos estudando para extrair benefícios. É com este sentimento. E ele arrematou dizendo que comigo é assim: se não me cumprimentar agora, depois também não adianta. Então notem vocês que a gente pode escolher atitudes. Por conta da Morgana, que está muito viva e muito bem, às vezes chegávamos em Marília, no Dr. Hilário Maldonado, 13h. E o Dr. Hilário Maldonado, e não nos atendia de graça, estávamos pagando a consulta. E o Dr. Hilário Maldonado, às vezes, nos atendia às 9h, 10h. Ficávamos da 1h às 9h, quantas horas? 13 para 21, 8 horas, 9 horas, esperando pelo atendimento médico. Um treino à paciência. Não sou eu, isto como autoelogio. Que fazia eu? 2 coisas que eu adoro fazer. Dormia, pedia lá licença, ia para uma das salas vazias, lá da clínica, dormia e estudava a doutrina espírita. Li muito em Marília, no consultório do Dr. Hilário Maldonado. E quando nos atendia lá pelas 9h, 10h, a nossa gratidão era imensa, porque estava nos atendendo. Se era ruim esperar, pior, entre aspas, era para ele, que tinha ficado desde a 1h até aquela hora atendendo pacientes. E ele tinha, para falar do passado, uma característica: atendia todos os pacientes de pé, ele também de pé, da 1h até meia-noite, 2h, de pé, atendendo os pacientes. Então nós pensávamos, o que é pior, ficar aqui da 1 até as 10 para ser atendido, ou ficar da 1 até as 2h atendendo as pessoas de pé? E isso nos trazia algum conforto, algum consolo, alguma serenidade. Acontecia de chegarmos em Marília e a secretária dizer: o doutor Hilário viajou. Agora, só daqui não sei quantos meses. Fazer o quê? Se precisávamos do médico para dar sequência ao tratamento da Morgana. Não é autopromoção, é apenas para mostrar que a gente pode escolher esta ou aquela atitude diante das diversas situações. Se alguma ocorrência desagradável lhe impôs aborrecimentos, passe por ela e siga à frente em sua própria tarefa, à maneira de quem não precisa parar em viagem por haver encontrado uma pedra. Prossigamos, mesmo com as dificuldades existentes. Se pararmos a meio do caminho, o tempo passa. Se seguirmos fazendo o melhor
ao nosso alcance, o tempo passa do mesmo modo. Temos a opção de desistir, de desertar, de desanimar, de nos abater, de nos acomodar, e temos a opção de seguirmos em frente, em que pese todas as dificuldades. Se desistimos, colheremos fatalmente o tédio, o vazio, a rotina, a mesmice, a decepção, a frustração, o sentimento de fracasso, a perda da oportunidade reencarnatória. E se seguirmos adiante, em que pese todas as dificuldades, passaremos melhor pelo tempo, pela vida, e colheremos o resultado de termos dado sequência aos nossos compromissos. Teremos paz de consciência, tranquilidade, a satisfação íntima de quem sabe que contribuiu efetivamente para a solução dos problemas, para a construção de um mundo melhor. Se não fizermos nada, o tempo passa. Se fizermos alguma coisa no bem, o tempo passa. Passemos pelo tempo fazendo alguma coisa positiva e nos surpreenderemos com os resultados felizes de termos optado por seguirmos adiante. Que Jesus a todos sempre nos abençoe. A mensagem prossegue e você pode encontrá-la no Google. Acesse, procure no Google o livro Respostas da Vida, de André Luiz, e você encontrará lá o livro à sua disposição. Muita paz, agora os passes. Quero dizer que estou aqui à disposição de quem desejar para o atendimento fraterno, seja para você, seja para alguém. Deseja conversar com alguém, abrir-se, buscar uma inspiração, um roteiro, estamos aqui à sua inteira disposição. Um abraço grande, muita paz.